Dicas finais, então, para quem vai. Não queria acrescentar ao que já dissemos. Ou melhor, queria só acrescentar e não repetir o que já dissemos. Eu gosto. Tu estavas a falar de coaching e da importância do coaching, e de certa forma eu já vi muita gente a sair de entrevistas e a dizer que foi quase uma sessão de coaching. E isso põe a pessoa a pensar e a procurar saber mais sobre si própria. Mas muitas vezes também ajuda a pessoa que está a entrevistar a ter essas informações de soft skills que são mais difíceis. Uma pergunta que eu acho muito interessante e que aparece em muitos conteúdos sobre entrevistas é qual é que foi um desafio no emprego anterior e como é que esse foi superado. Normalmente esse como a pessoa descreve em exemplos muito próprios de como é que lidou e podem aí ser até trazer indícios de talento que nós poderíamos interpretar como ser tudo Clifton Strengths. Ou não há essa necessidade, não é? Ou seja, esse tipo de perguntas que obrigam a pessoa a trazer exemplos e vivências de algo que aconteceu no passado, de como lidou em situações mais difíceis ou uma situação específica, vai sempre ser mais valiosa do que 3 defeitos e 3 qualidades que já podem vir curados. Tipo todo mundo já está bem preparado para isso, né? Exatamente, sim. Mesmo para esta pergunta já pode ter estudado, mas ou vai mentir muito bem, né, sem necessidade, já falamos aqui porquê, ou vai conseguir trazer aqui uma informação que é valiosa para lá entender se faz sentido ou não para aquilo que eles precisam, esta pessoa avançar. E até traduzindo essa pergunta usando termos da Gallup, a Gallup sugere perguntas que comecem com conte-me uma vez em que. Então, se você está montando uma entrevista e não sabe o que perguntar, escreve 20 vezes conte-me uma vez que e vai complementando cada uma com um pedido de informação diferente. Pronto, você já tem uma mega entrevista para fazer. Escolhe as melhores, tem uma mega entrevista para fazer. Né? Exatamente. Para quem está num processo, eu diria para lá está, fazer os trabalhos de casa nesse sentido de também buscar o autoconhecimento, a procurar responder estas perguntas, nem que seja para si próprio com total sinceridade. Nem que seja escrever no papel, sublinhar aquilo que faz mais sentido, que consegue até encontrar um padrão ou mais evidências. Tenho certeza que vai descobrir muito sobre si próprio e vai ter outra facilidade em partilhar isso numa entrevista. Muito bom. Ou seja, o processo de se preparar para uma entrevista pode se tornar, se você quiser, um processo de autodesenvolvimento. Isso. Aí você pode até não ser... exatamente. Você pode até não ser selecionado naquela vaga que você estava se preparando, mas talvez você já vá mais preparado para a próxima, porque você já pensou o que você não faz bem, já traçou um plano para melhorar isso, você já, de repente, o ato de parar e olhar para si pode ter sido mais importante até do que o resultado da entrevista lá no final, né? Às vezes até pode fazer a pessoa perceber-se que afinal nem quer mais. Não faz sentido. Né? É verdade, muito bom. E para quem está ouvindo isso e de repente está pensando, isso é muito fictício, não é. Muita gente vai mesmo perceber, eu acho que não faz mais sentido essa vaga. Então, a gente tem que saber que, às vezes, um processo de seleção pode ser mais do que um processo de seleção. E o que quem está ouvindo a gente já pode fazer, de repente, é comentar aí embaixo quais são suas dificuldades. E olha só, a última vez que eu vi, se eu não me engano, a soma dos tempos dos nossos 160 e tantos episódios até hoje, dava tipo 10 treinamentos de 8 horas. Né? Então, coisa que a gente cobra algumas dezenas de milhares de reais, a gente dá para vocês toda terça-feira de graça. E a gente dá para vocês também a possibilidade de dizer, então eu quero saber tal coisa, eu quero aprender. Então, de repente, você vai fazer sua preparação para uma entrevista, como disse a Magá, e fala, putz, mas eu sou tão ruim em tal coisa, mas eu não sei como melhorar nisso. Você pode perguntar para a gente, de repente a gente pode fazer um episódio aqui respondendo a sua pergunta. E aí você está de graça aprendendo como melhorar.
Tá vendo como que não é questão de dinheiro, é questão de interesse, de querer encontrar a resposta? Você acabou de ver um corte do podcast Talentos para o Sucesso. Entra lá no nosso canal no YouTube ou no Spotify, é só você procurar por Talentos para o Sucesso para assistir o episódio completo desse corte que você gostou tanto de ver agora.